Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2025, 28ª rodada, e tivemos logo na abertura da rodada dois postulantes ao título jogando. Palmeiras abriu, né, a rodada jogando com o Bragantino e meia hora depois do Flamengo jogando o clássico contra o Botafogo no Engenhão. A princípio, a partida mais complicada, obviamente, era a do Flamengo. E aí, em São Paulo, Palmeiras de virada, vencendo o Bragantino. Flamengo não podia deixar de esgarrar. Imagina, chegar aqui no Maracanã, Palmeiras com mais de 3 pontos de vantagem. Seria bem complicado. Bem complicado. E o Flamengo vem de uma sequência de jogos não muito bons, com críticas em cima do elenco, de alguns jogadores, em cima do Felipe Luiz, já começando crise, Pedro com o Felipe Luiz de novo, ou seja, aquelas situações que a gente conhece, né? Cara, o vídeo não tá muito bom, tá meio estranho, parece que tá meio travado, né? Vamos ver como é que fica. Eles se enfrentaram. O Flamengo precisando vencer e o Botafogo que não vem, não tem um ano bom. Nada que o Botafogo faça até o final do ano vai apagar todas as cagadas que o Botafogo fez. E aí, em específico, tem nome, o Dexter, né? O Dexter já está na história do Botafogo. O Dexter não vai sair da história do Botafogo nunca. Ele pode vender o Botafogo, sei lá, até essa zona aí, né? Que eu não sei também. Não quero nem mais comentar. Mas independente, ele ficando ou saindo, o Dexter está na história do Botafogo. Ponto. Agora não dá mais para passar a mão na cabeça. E a torcida do Botafogo já sabe disso. 2025, tu bota na conta do Dexter. Como botou na conta do Dexter 2024, tudo que aconteceu de bom com o Botafogo, tudo de ruim tu coloca na conta do Dexter. Falou demais, errou tudo, de futebol não entende nada, achou que estava jogando Brasfoot e por aí. E aí joga em casa, no tal do tapetinho, não sei quanto tinha de público, mas não acredito que estava lotado, até pelo que eu estava vendo, não estava. Placar do jogo, Botafogo 0, Flamengo 3. E aí a gente vai falar se foi justo, se não foi justo. Como é que fica a situação do Flamengo na tabela, do Botafogo na tabela. E os próximos jogos de cada um. Mas já vou te dizer o seguinte. Acho que não tem muito como contestar a vitória do Flamengo. Não consigo encontrar nada que o botafoguense possa falar. Bom, até encontro. O botafoguense pode falar que estava muito desfalcado, né? Entre titulares e reservas, tinha aí 8 jogadores, 8, 9, por aí. Isso realmente a gente não pode dizer que não atrapalha. Qualquer time, independente de ser titular ou reserva, ter menos 8, menos 9, é um complicador. Tá? Então isso complica. Agora, tem algumas coisas que não é por causa disso. Tipo, uma certa bagunça tática, meio sem saber o que fazer. Alguns jogadores que já não são mais o que se esperava, o que era, né? Na verdade, ainda conta com a inexperiência do treinador, que ele tem muito menos experiência que o do Flamengo, que também é novo, né? Então isso tudo juntando ali no pacote, não tem muito que o botafoguense falar. Então, Botafogo 0, Flamengo 3.
Então peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar. Sim, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. A gente pega, né, olhando o time do Botafogo, obviamente, você vê ali que o Marçal está na zaga, você tem no meio campo ali o Marlon Freitas com o Alan, você não tem o Danilo, o Arthur, que é sempre muito mais ou menos, né? O Arthur ponta, mas tinha o Arthur centroavante, Santi Rodrigues pelo lado. Era um time desfalcado. O Cuiabano pelo lado esquerdo, Ponte pelo lado direito. Faltava alguns jogadores, faltava banco. Isso era inegável. O Flamengo veio com um time com algumas peças diferentes do que terminou antes da parada, o Pedro voltando, o Luiz Araújo de titular, né? O garoto Everton no meio de campo, junto com o Jorginho ali, o Emerson Royal pelo lado direito. Então o Flamengo teve uma ou outra modificação ali, mas é óbvio que os desfalques do Botafogo fizeram, né, alguma diferença. E a gente, já pegando os dois times completos, o elenco do Flamengo já seria melhor. O Botafogo com desfalque, e aí realmente complica um pouco mais. A gente vai aqui para a classificação. Cara, essa vitória do Flamengo fora de casa foi importantíssima, porque não deixou o Palmeiras abrir. Imagina se o Flamengo empata. O Flamengo ia ficar com 56 pontos. Já seria 5 de diferença para o Palmeiras. Pegar o Palmeiras com a diferença de 5 pontos não vai ser muito fácil. Tudo bem que o Palmeiras já conseguiu. O Flamengo abriu uma vez, acho que 5 pontos do Palmeiras, se eu não estiver enganado, o Palmeiras conseguiu chegar. Bom, só que agora está faltando menos rodadas, né? E a tabela do Palmeiras até o final do campeonato é menos complicada que a do Flamengo. E você ir para um jogo aqui no Maracanã contra o Palmeiras com 5 pontos de vantagem para o Palmeiras seria complicado. Então essa vitória do Flamengo, porra, importantíssima. Eleva a moral do time e sabe que tem um jogo decisivo contra o Palmeiras aqui. Se ganhar, não assume a liderança, mas fica com o mesmo número de pontos. Não assume a liderança porque o Palmeiras tem 19 vitórias, o Flamengo tem 17. Então, se o Flamengo ganhar, o Flamengo fica com 18 vitórias. O Palmeiras vai continuar na frente, porque vão ficar os dois com 61 pontos, mas o Palmeiras com uma vitória a mais que o Flamengo. Porém, bom, aí a questão de ponto, o empatezinho aqui, uma vitória ali, muda a porra toda. O Palmeiras tem um jogo atrasado contra o Santos, quem sabe pode acontecer alguma coisa, é um clássico. O Flamengo contra o Sport. Então, cara, a vitória do Flamengo foi fundamental, principalmente porque o Palmeiras venceu. Tá? O próximo jogo do Flamengo é contra o Palmeiras aqui no Maracanã. E o Botafogo? O Botafogo, com esta derrota, ele vê o Mirassol abrir, que o Mirassol está vencendo o Internacional em casa por 3-1. O Mirassol tem lá 49 pontos. E o Botafogo fica com 43. E o Botafogo pode perder a quinta colocação para o Bahia. O Bahia vai jogar contra o Vitória ainda. Se o Bahia empatar, o Bahia já assume a quinta colocação. E o Botafogo cai para a sexta colocação. E pode ver o Fluminense encostar. Ou seja, essa derrota para o Botafogo foi muito complicada. E só lembrando, nos últimos 5 jogos, o Botafogo perdeu 3. O próximo jogo do Botafogo é no Ceará contra o Vozão. No Ceará contra o Vozão. Jogo complicado. O time do Ceará é muito competitivo, está ali pelo meio da tabela. Não vai ser um jogo fácil para o Botafogo. Não vai ser um jogo fácil para o Botafogo. Bom, a gente pega aqui os números
né? A gente pega aqui os números. Tu vê que o Flamengo teve mais posse de bola, número de chutes em direção ao gol parelho, chute ao total o Botafogo teve mais, mas o Botafogo estou muito para fora. O Botafogo foi muito menos assertivo, muito menos decisivo do que o Flamengo. O Flamengo foi mais decisivo. Chutou um pouco menos, mas foi mais decisivo. Tivemos posse de bola do Flamengo. Precisão do espaço do Flamengo foi maior. O Botafogo fez mais faltas. Número de cartões amarelos ficou ali parelho. Escanteios não tivemos muito. A arbitragem teve um pênalti a favor do Flamengo no primeiro tempo, que o árbitro não deu e o VAR não chamou. A sorte é que o Flamengo ganhou. Porque se o Flamengo não ganha, porra, ia dar um bafafá do cacete. Porque foi pênalti. O jogador do Botafogo pisa no pé do jogador do Flamengo. Dentro da área, ponto. Era pro VAR ter chamado. Não chamou. Mas vai acabar passando porque o Flamengo venceu. Tá? Então tu pega os números aqui, não tem uma discrepância. O Flamengo jogou muito mais do que o Botafogo. O Flamengo fez um jogo correto. O Flamengo fez um jogo protocolar. Um jogo protocolar. Porque o Flamengo não vinha jogando bem. Então o Flamengo iniciou para essa parada fazendo um jogo protocolar. Um time mais armado, mais qualificado. No primeiro tempo, o Flamengo teve muito mais posse de bola. Controlou mais o jogo. Desculpa. Resfriado tá bravo. Teve muito mais posse de bola, mas o ataque não conseguia construir muito. Botafogo, quando chegava até com uma certa força, botando homens dentro da área ali, mas na finalização não era muito boa. Mas o Botafogo marcava mal, não marcava direito no meio de campo, estava dando muito espaço pelas laterais do Flamengo. E o Flamengo, numa jogada do Arrascaeta, que o Savarino estava marcando o Arrascaeta, não pode o Savarino marcar o Arrascaeta. Está errado. Ele conseguiu passar pelo Savarino, o Savarino ainda tentou, e aí ele toca para o Pedro, o Pedro consegue gerar o corpo, bater e fazer 1-0 no primeiro tempo. No final do primeiro tempo. Aí vai para o segundo tempo, o Flamengo com 1-0, o Flamengo continua controlando o jogo, e aí o Botafogo não consegue ter força, não consegue encontrar mecanismos, começa a ir muito mais tentando ir pelo abafa, sem muita organização, e o Flamengo com seu controle de bola vai cozinhando o jogo, vai passando o tempo, o Botafogo vai ficando mais nervoso, e aí a tática, que já não era a melhor, já começa a se dispersar, e aí o Flamengo consegue fazer 2-0 com o Luiz Araújo, o Gonçalo Plata tinha entrado, faz o 3-0, e aí placar final. Então, foi um jogo onde o Flamengo atropelou o Botafogo? Não. Fez um jogo protocolar no primeiro tempo, um jogo mais ou menos equilibrado, mas no segundo tempo o Botafogo foi abaixo, ou o Flamengo melhorou, na minha opinião, o Flamengo melhorou do que foi no primeiro tempo, o Flamengo melhorou, aí mostrou que tinha mais qualidade, conseguiu controlar o jogo e ampliar o placar. Então, vitória justa do Flamengo em cima do Botafogo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!